Atenção, prepara Sabrina, 1, 2, 3 e vai! Oi gente, eu sou a professora Helena e hoje a gente vai falar sobre a conclusão, não é mesmo? Só que não é nada assim que eu falo. É exatamente assim, não é, Lúcia? Não é mesmo? É mesmo? Não é mesmo? Oi gente, estamos de volta aqui com a aula de oficina textual e hoje a gente vai continuar falando da conclusão. A gente vai encerrar essa parte aí da estrutura textual mais geral, certo? A gente viu na semana passada que essa é a estrutura do parágrafo de conclusão. A gente tem primeiro a retomada da tese e em seguida a proposta de intervenção. Para relembrar, a retomada da tese é a paráfrase que a gente faz da tese, ou seja, é a tese reescrita, só que com outras palavras, né? A mesma ideia, mas sendo apresentada com outra forma. Vamos ver um exemplo disso? Olha lá, na aula de introdução a gente viu esse exemplo de tese, ele também foi usado na aula de desenvolvimento, então caso você tenha perdido, vale a pena conferir os vídeos anteriores aí. E aí vamos ver agora como essa tese pode aparecer sendo retomada na conclusão. Olha lá, a tese que estava na introdução era essa. Nesse sentido, é preciso perceber que o racismo no Brasil tem origens históricas e é reforçado pela desigualdade social. Agora, olha a retomada. Fica evidente, portanto, que o racismo histórico brasileiro é piorado pelas disparidades sociais aqui existentes. Reparem como a gente simplesmente mudou, não é? Origens históricas virou racismo histórico brasileiro, desigualdade social virou disparidades sociais e tal. Reparem também que a gente inseriu aí informações que mostram que agora a gente está iniciando a conclusão, né? Primeiro, o uso do conectivo, portanto, que é um conectivo de conclusão, e o uso da expressão fica evidente. Por que eu posso dizer que agora está evidente? Porque o desenvolvimento, que é o que há entre essa tese e a retomada da tese, tem justamente como papel evidenciar a opinião, tá? Então ela realmente já foi evidenciada ao longo dos parágrafos anteriores, tá certo? Em seguida, no caso do Enem, lembrando que a gente está falando primeiro sobre o Enem, depois a gente vai trabalhar em aulas futuras outras possibilidades para outros vestibulares ou outras provas, outras maneiras de concluir o texto, né? A gente vai ter em seguida, então, a proposta de intervenção. A gente discutiu problemas no desenvolvimento. A conclusão deve solucionar, ou pelo menos sugerir maneiras de intervir para diminuir esses problemas. E aí, para fazer uma boa proposta, no manual do Enem, eles pedem que a gente faça uma proposta detalhada. Olhem aí a grade de correção, que está disponível no próprio site do INEP, né? A nota máxima, que é a nota 200 para a proposta de solução, pede que a proposta seja detalhada. Repara que essa é a diferença entre os 200 pontos e os 160 pontos, tá vendo? Então a gente vai arrumar aqui estratégias para alcançar esse detalhamento. E que estratégias são essas? Tentar responder com as suas propostas a essas perguntas aí. Quem deve resolver o problema? O que ele vai fazer para resolver o problema? Como vai resolver esse problema? E encerrar com um para quê? Qual é o objetivo dessa solução, tá? Dessas medidas. Então, tentar responder a essas 4 perguntas é uma ótima estratégia para alcançar esse detalhamento, tá? Então, vamos ver aí um exemplo de uma proposta dentro do parágrafo, tá? Olha lá. Fica evidente, portanto, que o racismo histórico brasileiro é piorado pelas disparidades sociais aqui existentes. Para amenizar esses problemas, é preciso que o governo mantenha e aprimore as ações afirmativas, como as cotas raciais, a fim de que a diferença social entre negros e brancos seja diminuída. Como medidas mais eficazes, é preciso que as escolas coloquem em prática a Lei nº 10.639/03, que determina o ensino da história e cultura africanas. Assim, o conhecimento estimulará o respeito e o racismo poderá, enfim, ser deixado apenas no passado. Reparem o seguinte, esse parágrafo tem a estrutura que a gente comentou lá. Retomada da tese, aquela que a gente já tinha visto, e em seguida, aí de azul, as propostas. Para facilitar o detalhamento, a gente colocou 2 propostas. Você não é obrigado a usar 2, pode ser uma só, desde que ela seja bem trabalhada. Aqui eu achei mais simples
colocar duas propostas, porque elas atendem melhor aos dois problemas que a gente discutiu no desenvolvimento. Caso você tenha perdido a aula de desenvolvimento, procura também aqui no nosso canal, tá? Já tem lá os exemplos bem bonitinhos. E aí observem como que a gente tem esses agentes, né, bem claros. Quem tem que fazer? O governo. O que? Manter e aprimorar. Como? Por meio das cotas raciais. Né? Depois o mesmo detalhamento na segunda proposta. E no final, encerrando as duas propostas de uma maneira só, não precisa fazer um encerramento para cada proposta, você pode usar essa estratégia aqui. A resposta da quarta pergunta, que era o para quê, sendo usada como desfecho, é o que eu costumo chamar de final feliz, né? Que eu coloquei aqui numa outra corzinha, de laranja, olha lá. Assim, o conhecimento estimulará o respeito e o racismo poderá, enfim, ser deixado no passado. Então a gente alcança o objetivo esperado com essas propostas, com essas medidas, tá? Outra coisa importante de destacar antes de a gente terminar é o uso dos conectivos, aquilo que a gente já falou nas aulas anteriores também, nas aulas de desenvolvimento. Observe como que a gente tem a presença dos conectivos dentro do parágrafo, ajudando na construção dessas ideias, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Nas próximas aulas a gente vai olhar um pouquinho mais agora para as estratégias de argumentação. Então a gente vai voltar a falar da argumentação, mas sem pensar tanto na estrutura. E se você tiver alguma dúvida, deixa pra gente aqui nos comentários, alguma sugestão, um vídeo que você quer ver aqui, e a gente tenta fazer pra você da maneira mais legal possível, tá? Um beijo, tchau, tchau!